Boa noite, professora. Eu sou Lucila e aqui é Marcos. Nós vamos apresentar um trabalho para a senhora agora referente ao artigo que foi utilizado, ok? A gente só vai virar a câmera para mostrar a apresentação e aí a gente inicia. Ok. Ajusta aí. Pronto. Tá na apresentação? Ok. Então, dando continuidade, professora, o nosso artigo ele trata do teste de consistência e predição de dados experimentais dos sistemas binários metanol ácido acético e metanol água em equilíbrio vapor. Porém, nós só utilizamos uma mistura, né, de binários, que foi a de metanol e ácido acético. Então, aqui a gente fala um pouco sobre a questão da separação do equilíbrio líquido-vapor em processos industriais, né, que a descrição quantitativa dos processos envolvendo transferência de massa como destilação, extração, absorção são baseados no equilíbrio termodinâmico, né? E o equilíbrio termodinâmico ele é muito necessário para avaliar o desempenho de um processo de separação. Então, esse trabalho vai analisar a consistência dos dados de equilíbrio vapor-líquido, líquido-vapor, para dados binários de metanol e ácido acético sob pressão constante e temperatura constante. Em relação às aplicações, né, esse sistema composto por ácido acético, metanol e água, ele é comumente utilizado na indústria para a produção de acetato de metila. Pode ser utilizado também como solvente em colas e esmaltes e em reações químicas de processos de extração. Aqui são os dados do artigo. Então, no artigo foram encontradas as composições e a temperatura, né, que foram utilizadas, as constantes de Antoine que foram utilizadas e os parâmetros para a Uniquac. Então, a partir daqueles dados, nós fizemos os cálculos. Aqui foi a orientação que a senhora tinha dado, eu só sinalizei aqui qual foi a nossa opção, que foi calcular o bolha T, o virial e o Uniquac. Esse foi o procedimento para o cálculo do bolha T, não sei se está dando para ver. Tá bom, Marcos? Tá. Para o cálculo da temperatura de bolha, a gente tem a temperatura do sistema e as composições do líquido, né? O procedimento para encontrar a temperatura inicial que a gente utilizou foi um processo de iteração que a gente colocou como ponto de partida as temperaturas de ebulição. Então, a relação de Antoine, né, que está aqui, entrou aqui, né, para a gente encontrar as temperaturas de saturação e as pressões de saturação. Após isso, para calcular as composições das fases no ponto de bolha com a temperatura constante, seria necessário iterar a temperatura e a gente utilizou essa fórmula aqui para calcular a temperatura iterada. Depois disso, nós calculamos as pressões por Antoine. Nós utilizamos a equação de Rho para calcular a pressão média, que foi essa aqui de Raoult, né? A equação de Raoult para calcular a pressão média. Calculamos a nova temperatura. Aí a gente testou para ver se a nova temperatura estava dentro da tolerância exigida. Depois de estar dentro dessa tolerância, aí nós, na verdade, como foi uma iteração, né? A gente repetiu esses passos várias vezes até a temperatura se encaixar dentro da tolerância. Depois disso, é que nós fomos calcular as pressões de vapor com essa fórmula e encontrar as composições, né? Depois de encontrar as composições, nós construímos o gráfico com a temperatura calculada, com a composição calculada e também com as experimentais. Então, esse aqui foi o procedimento para o bolha T. O procedimento para a Uniquac é esse aqui, né? Que a gente utilizou. As equações, elas foram utilizadas para a gente calcular os coeficientes de fugacidade por Uniquac. Então, a gente utilizou, a gente iniciou com o cálculo do θ e do φ, né, que são esses dois primeiros. Calculamos também os taus, que estão aqui. E depois nós fomos calcular os logaritmos neperianos, né, gama 1, gama 2. Esse modelo de Uniquac ele é baseado na teoria, né, de mecânica estatística. E aí vão existir duas partes, que é a combinatória, como tem aqui o Ln de gama C, que é a parte combinatória, o Ln de gama R, que é a parte residual, se eu não me engano, né, Marcos? Residual.
que é devido às forças intermoleculares que são responsáveis pela entalpia da mistura. Essa parte combinatória aqui, ela é determinada pela composição e o tamanho das moléculas, e a contribuição residual, que é essa de baixo, depende das forças intermoleculares e de alguns parâmetros ajustáveis. Então, eles foram calculados, né? Aqui a gente pode ver que tem os parâmetros RQ, que eu vou mostrar depois, que a gente utiliza também para o cálculo do Uniquark, eles foram medidos e eles são obtidos, né, para cada espécie, são medidos para cada espécie e são obtidos pelo método de... esqueci o nome do método. O método de... Contribuição de grupos. Isso aí. Então, esse foi o cálculo que nós utilizamos para Uniquark, sendo que depois nós construímos o gráfico, que a gente também vai mostrar à senhora posteriormente. Só lembrando que esse parâmetro aqui, ele representa a fração volumétrica da espécie, e o θ, ele representa a área superficial. Esse aqui foi o procedimento para o virial. Essas duas são equações de virial, uma, só por curiosidade, uma para volume, isso. A outra eu não lembro agora. Mas o RT, ele é o primeiro coeficiente, o B é o segundo, o C é o terceiro e assim sucessivamente. Então, a determinação dos valores do coeficiente de virial é feita a partir de dados experimentais, né, de dados obtidos experimentalmente. A gente sabe que geralmente a gente utiliza a equação do virial truncada do segundo termo, e foi isso que nós fizemos. E para você calcular esse segundo coeficiente, você precisa dos parâmetros, que na verdade esses parâmetros são do segundo coeficiente, para poder calcular o coeficiente de fugacidade. Iniciando aqui a parte da discussão dos resultados, aí eu volto a falar da composição de bolha, né? Que a nossa composição de bolha, inicialmente, ela não fica tão próxima da composição do artigo, né? Mas depois de um momento, ela começa a se igualar. No finalzinho, se a senhora for observar, no final aqui, ela já começa na tabela a se igualar. O início não, mas posteriormente se igualam os resultados. Mais pra frente a gente vai ver mais sobre isso. Esse é o gráfico do bolha T. Então a gente pode ver que em alguns momentos, né, os dados experimentais e os dados calculados, eles se encontram, em outros momentos não, é um pouco mais discrepante. Em relação às temperaturas calculadas, essas aqui foram as temperaturas experimentais, essas aqui são as temperaturas calculadas pelo artigo. Essas aqui foram as temperaturas que nós calculamos, que se aproxima muito das temperaturas calculadas do artigo. A diferença é muito pouca. Só para mostrar a senhora, né, como resultado, mas eu vou inserir lá no artigo também na parte escrita. Em relação às pressões de saturação que foram calculadas, também ficaram muito próximas. A senhora pode perceber aqui o primeiro valor para P1SAT e o primeiro valor para P1SAT do artigo, assim como o segundo valor também, eles se aproximam. Todos os valores da tabela, eles estão muito próximos. Em relação ao que nós calculamos com a equação com o modelo de Uniquark, que foram os coeficientes de atividade, eles também estão muito próximos. A senhora pode perceber, aqui novamente aparece a pressão, que está muito próxima, e os valores para os coeficientes γ1 e γ2 também, principalmente o γ2, ele se aproximou quase que exatamente do γ2 calculado pelo artigo. O artigo ele não trouxe todos os gamas que ele calculou, ele só trouxe alguns, os iniciais. A senhora pode perceber que é muito próximo, os valores são próximos. Aqui foi o gráfico, né, que nós obtivemos. Em relação ao que nós calculamos com a equação do virial, o que a gente pode chamar a atenção é que nós calculamos o coeficiente de fugacidade da mistura
Então, nós calculamos tanto para o metanol quanto para o ácido acético, as fugacidades e os coeficientes de fugacidade, calculamos também a razão dos coeficientes. E a gente pode perceber que os coeficientes eles estão próximos a 1, não são exatamente 1, mas estão próximos a 1, e a gente sabe que o fato dos coeficientes de fugacidade estarem muito próximos a 1 nos leva a acreditar, né, nos leva a entender, na verdade, que a nossa mistura está muito próxima da idealidade, pela questão dos coeficientes estarem muito próximos de 1. Outra coisa que foi percebido é que a fugacidade dos componentes na fase líquida ela é muito próxima da fugacidade desse mesmo componente na fase vapor. E isso aí pode indicar, né, uma ocorrência de equilíbrio. Esse gráfico aqui, professora, é aquele mesmo gráfico que a senhora orientou a gente a montar na parte 4 do trabalho 1, onde a gente colocava a lei de Raul para comparar com os dados experimentais, com os dados que nós calculamos. Então, eu coloquei aqui a lei de Raul, é esse tracejado azul. Os dados experimentais são as bolinhas azuis. Os calculados é a linha laranja. E a gente pode ver que existe uma discrepância muito grande. E aí o artigo, ele fala que eu vou abrir aqui o artigo só para a gente poder dar uma lida exatamente na informação que está lá na conclusão do artigo, porque aí ajuda a gente a entender toda essa discrepância. O artigo, ele diz que no artigo eles realizam testes de consistência, e aí ele fala que a partir desses testes de consistência, os dados experimentais da mistura etanol-ácido acético, eles não eram consistentes. Então, eu acredito que isso tenha levado, apesar dos valores que nós calculamos estarem muito próximos dos valores calculados pelo artigo, mas o próprio artigo afirma que os dados experimentais dessa mistura metanol-ácido acético, eles não são consistentes. Ok? Só um minuto. Então, professora, nós concluímos que, diante dos dados calculados pelo Bolliaté, os dados calculados pelo Bolliaté, eles se assemelharam muito aos dados experimentais, né? A nossa fugacidade também ficou muito próxima de 1, indicando aí a existência de um equilíbrio e de uma idealidade da mistura. Porém, naquela questão ali das comparações, onde a gente utiliza a lei de Raul para poder validar, né, os dados não ficaram muito consistentes, mas a gente acredita que é relativo aí a essa observação do próprio artigo. Então, essa foi a nossa apresentação, tá? A gente vai mandar o link para a senhora e, de qualquer forma, também mandar por e-mail. Obrigada.